Olá galera, aqui quem fala é o professor Demis e a pedido de alguns alunos nós vamos responder a partir de agora as questões da UEMA 2010, falando sobre as questões da prova de Física. Nessa nossa primeira videoaula, as questões 13 e até 16. Bem, a questão 13 fala o seguinte: certo dia, um físico, enquanto descansava sobre a copa de uma jabuticabeira e observava ao lado pés de melancia no chão, ambos carregados de seus respectivos frutos, questionou: que contrassenso uma fruta tão pequena para uma árvore tão grande e a melancia tão grande em ramas tão pequenas? Segundos depois, uma jabuticaba caiu bem na ponta de seu nariz. O físico exclamou: ainda bem que a natureza é sábia. Lendo o texto, a grandeza física. Então nós vamos falar aqui sobre a grandeza física. Que o levou a essa conclusão foi: velocidade, tempo, campo magnético, altura, energia. Bem, essa ideia aqui da fruta, da árvore, que caiu no seu nariz, é uma lenda aí sobre a história de Newton, quando ele falou sobre a mecânica. Certo? Até hoje difundida a ideia de que ele teve a ideia da força gravitacional e da energia cinética devido a uma massa que caiu sobre sua cabeça. Mas isso aí é lenda, certo? Só uma lenda. Então, a partir de seus estudos, baseado também muito no Galileu, ele concluiu uma série de estudos sobre a força e sobre a energia. A energia mecânica pode ser dividida em energia potencial e energia cinética, sendo que quanto maior for a altura, maior a energia potencial, que pode ser transformado através da conservação de energia em energia cinética, que é diretamente relacionado com a velocidade, certo? Então nós temos aqui, ó, maior altura, menor velocidade. Quando ele vai descendo, ele vai adquirindo velocidade, portanto transformando energia potencial em energia cinética. Então a grandeza com que ele fala aqui, com certeza ele vai estar falando sobre a energia, certo? A energia potencial, que é transformada em energia cinética, porque se no caso a melancia fosse no alto, a queda seria bastante ruim. Certo? Questão fácil. As questões foram bem fáceis desse vestibular. Vamos para a próxima questão. A questão 14 fala o seguinte: essa questão é uma pegadinha, tomar muito cuidado com ela, viu? Um levantador de peso com massa corpórea igual a 80 kg é capaz de levantar uma carga igual a 2.400 newtons. Ao exercer uma força sobre um dinamômetro presa ao teto de uma sala, o valor máximo que esse levantador consegue puxar é... Tomar cuidado, aqui ele fala duas coisas bem diferentes, viu? Tomar cuidado nisso aqui. Vou marcar esse texto aqui, ó. Uma coisa ele vai falar aqui, ó, que ele consegue levantar, ele é capaz de levantar. Outra coisa ele está falando aqui sobre a força do dinamômetro preso ao teto. São duas coisas diferentes, né? O que leva alguns alunos a botar essa questão do peso aqui nos cálculos, que não tem muito a ver não. Vamos colocar aqui para passar para frente. Então nós temos aqui, ó, um levantador. A ideia que os alunos têm aqui, nós temos que calcular o peso aqui. Ele está levantando juntamente com o seu peso, mas a questão não se trata disso. A questão, vamos voltar aqui, está falando que ele vai puxar o dinamômetro preso ao teto. Então, a maior força que ele pode colocar é a sua própria força-peso. Então, nós sabemos que, pela definição, o peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa dele é 80 kg, a gravidade aqui 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos a força-peso aqui de 800 newtons. Então, não é necessário botar a ideia aqui do peso. Isso aqui é uma pegadinha, então tomar cuidado, ler com bastante calma as questões de física, que aqui e eles gostam de colocar uma pegadinha, tá bom? Então é bem fácil, né? Então, letra A, 800 newton, certo? Então vamos para a próxima questão. A próxima questão ela fala sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Bem simples também. Ele fala o seguinte:
Considerando o ponto material cujo movimento é definido pela função horária S igual a 2t ao quadrado menos 6t, Sistema Internacional de Medidas, com espaço em metro e tempo em segundos, marque a opção correta para a velocidade escalar no instante 5 segundos. Então, baseado nessa equaçãozinha aqui, você vai pegar a equação da velocidade. E a partir de então, substituir o tempo, que é 5 segundos, na fórmula da velocidade por movimento retilíneo uniformemente variado, calcular. Aqui nós temos uma pequena revisão, né? Aqui nós temos a função horária aqui do espaço, do movimento retilíneo uniformemente variado, para aceleração positiva, para aceleração negativa. E aqui nós temos a função horária da velocidade. Aqui está errado, aqui tem que ser V, viu? A função horária velocidade vezes tempo é uma função linear. Então, a partir dessa primeira formulazinha aqui, nós vamos achar essa segunda formulazinha aqui e assim resolver, ok? Então, ó, a função é S igual a 2t ao quadrado menos 6t. A função da velocidade é V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial é essa aqui, menos 6. E a aceleração, ó, que a fórmula é AT ao quadrado dividido por 2. Então tem que dobrar. Então a aceleração aqui vai ser 4. Então nós temos menos 6 mais 4t. O tempo que ele diz que é para calcular é de 5 segundos. Então no lugar do t, a gente vai colocar aqui 5. Então fazendo os cálculos aqui, nós vamos ver que a velocidade vai ser positiva e de 14 metros por segundo, que é o Sistema Internacional de Medidas. Então a resposta correta aqui vai ser a letra C. Muito simples também, né? Vamos para a 16ª questão. A 16ª questão fala o seguinte: um corpo ao receber ou ceder calor sofre. Lembrando que calor é uma forma de energia em trânsito. Trânsito significa movimento. Então, para existir calor, o corpo vai ter que doar ou receber calor. O calor não pode ficar parado. Então, vamos lembrar um pouquinho a respeito disso aí. Ele está falando que o corpo está recebendo ou dando calor. O que vai acontecer? Bem, você tem que pensar o seguinte: existe dois tipos de calor: o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é o calor quando o corpo muda de temperatura e ele não vai mudar de fase, ele só muda sua temperatura, certo? Só muda. Você esquentar uma água, por exemplo, fazer um café, certo? Era estado líquido, vai continuar em estado líquido. Então é calor sensível. E você vai calcular a quantidade de calor utilizando essa formulazinha matemática aqui, que a quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico, que depende de cada material, vezes a variação da sua temperatura. O calor latente, contrário ao calor sensível, ele muda de fase. Então ele estava sólido, vai se tornar líquido, estava líquido, vai se tornar vapor, ou pode se tornar vapor, vai se tornar líquido. Então nós temos aqui um gráfico aqui embaixo, ó. Ó, esse gráficozinho aqui, ó. Tá sólido, aqui sólido e líquido, sólido, líquido, transformando para gás. Então, uma característica também do calor latente é que a temperatura vai permanecer constante enquanto ocorre essa mudança de fase, ok? Então, voltando aqui um pouquinho para a questão, ele está dizendo que o corpo vai receber ou vai doar calor, mas ele não disse que vai mudar de fase ou não. Então a resposta correta vai ser o que? Vai mudar a temperatura quando ele for calor sensível, ou então ele vai mudar de fase quando ele for calor latente. Então a resposta correta aqui vai ser letra D, certo? Letra D. Então, é a nossa primeira aula. Nós vamos depois comentar as outras questões da UEMA 2010. Espero que tenha gostado. Vou deixar o link para o próximo vídeo aula. Até mais!